Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar aí mais uma aula do nosso curso do auxiliar administrativo e nós vamos fazer o seguinte. Semana passada, não sei por qual motivo, não entrou nenhum aluno na sala. Porém, eu fiz a aula normalmente, tá? Eu realizei a aula normalmente, gravei essa aula e na hora da conversão, né, depois que faz a gravação da aula, a gente faz a conversão do vídeo, né? Para poder depois fazer o upload lá pro YouTube e depois liberar no grupo. E infelizmente, não sei exatamente o que aconteceu, deu um erro na conversão. E aí eu vou fazer o seguinte, como não entrou ninguém, a aula de sábado, que eu ia liberar gravada, como deu esse erro, eu vou estar fazendo hoje, tá? Com vocês. Então, se vocês não perderam conteúdo nenhum, quem não assistiu na aula passada ao vivo, mesmo eu não tendo liberado a videoaula gravada no grupo, eu vou fazer ela ao vivo agora novamente, devido a esse probleminha que a gente teve na conversão do vídeo. Infelizmente, às vezes acontece, né? Esses problemas de tecnologia, a gente acha que vai, na hora da conversão vai dar tudo certo, às vezes acontece algum tipo de erro, e aí a gente acaba perdendo aquela gravação, tá? Mas vocês não vão perder conteúdo nenhum, tá? A gente vai continuar abordando o tema a partir de agora, certo? Entrou aí na sala aí o Magno, né? E aí, Magno, belezinha? Beleza, vamos. Joia? Bom, o conteúdo de hoje, pessoal, é um conteúdo bastante importante, ele é bem extenso. A aula 33 da apostila, tá, que eu vou mostrar para vocês aí na sequência, ela vai abordar 3 temas: INSS, Imposto de Renda retido na fonte e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tá? São 3 temas importantes para vocês como trabalhadores, para vocês futuramente como donos do seu próprio negócio, empresários, enfim. Você precisa ter esse conhecimento, pelo menos o mínimo, né, necessário aí, para não ficar totalmente perdido na hora que você ouvir falar sobre esses temas, certo? Ok? Ok. Hoje tem um aluno novo aí na sala, tá? O Nicolas está iniciando hoje o curso auxiliar administrativo conosco, tá? Provavelmente vocês já conhecem ele, Henrique já conhece, Magno também, tá? Então o Nicolas está fazendo iniciando esse curso conosco aí, auxiliar administrativo, a partir da aula de hoje, beleza? Beleza. Bom, se algum outro aluno, algum outro colega for entrando, a gente vai recebendo eles e a gente vai dando sequência na aula, certo? A sala, quando eu abro, ela é de 40 minutos. Fechando a sala, eu já reenvio o link novamente para vocês, para a gente poder retornar, ok? Ok. Beleza? Então deixa eu já compartilhar aqui, tá, o conteúdo da nossa aula de hoje. Bom, então de início aí eu já joguei na tela aí para vocês acompanharem a apostila, tá? Então vocês vão abrir aí na página 146, aula 33, certo? Cálculos trabalhistas, INSS, Imposto de Renda retido na fonte e FGTS, beleza? Beleza. Então esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu preparei aqui uns slides, né, com o conteúdo. Deixa eu colocar para vocês. Está aparecendo aí a apresentação em tela inteira? Está. INSS. Isso. Então, está o logotipo ali do INSS, da Previdência Social, e aí a aula 33, cálculos trabalhistas. Parece um milho pra mim. Uhum. Dá essa impressão, né? Parece um milho, acho que fizeram colocaram um milho ali e só colocaram um negócio azul dele. Vocês ficam falando de comida nesse horário, já começa a dar fome. Bom, então vamos lá, pessoal. Qual que é o significado, tá, da sigla INSS? Tá? Qual que é o significado dessa sigla?
Então, é importante que a gente saiba, porque a gente pode estar participando, às vezes, de um processo seletivo e caia uma pergunta, tá? Cai uma pergunta relacionada com com o tema do INSS. Então, é importante que vocês saibam responder. Então, INSS significa Instituto Nacional de Seguridade Social, certo? Todos sabiam o significado dessa sigla ou não? Não. Tá? Então, assim, Eu sabia que significava instituto só. Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, esse instituto, ele é responsável por receber as contribuições previdenciárias feitas, né, pelo trabalhador que tem registro em carteira, pelo trabalhador avulso, pelo autônomo que paga a sua contribuição de forma independente, né? Enfim, todos esses valores de contribuição, eles vão diretamente ao INSS, tá? E aí você, como contribuinte, você passa a estar segurado, você passa a ter benefícios, né, pelo INSS, caso você tenha necessidade. Por exemplo, benefícios que são comuns, né? E você que é segurado, você passa a ter direito. Eu não sei de onde está vindo bastante ruído aí de alguém de vocês. Eu vou pedir aí, por gentileza, só para não atrapalhar na explicação, deixa desabilitado o áudio. Aí na hora que você for precisar falar, que você tiver alguma dúvida, aí você vai lá e habilita o áudio, aí você fala normalmente, porque aí o ruído não atrapalha na hora da explicação, tá bom? Beleza? Beleza. Então, assim, toda pessoa que contribui para o INSS, ela tem direitos, ela tem benefícios, tá? Até porque, se não tivesse algum tipo de benefício oferecido pelo INSS, não teria por que contribuir com ele, tá? Então, essa contribuição, ela tem esse objetivo, você estar seguro perante a Previdência Social. E quais os benefícios mais comuns oferecidos pelo INSS? Alguém poderia citar? Alguém conhece algum? Já ouviu falar? Aposentadoria? Aposentadoria, muito bem. Que falou aí, Magno, né? Foi Magno que falou, né? Foi. Uhum. Aposentadoria, o que mais? Seguro-desemprego? Não, seguro-desemprego não está, não é um benefício nesse caso disponibilizado pelo INSS. No caso, quando é por invalidez, se não me engano, tem um que é sobre isso? Aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez. É um outro tipo de aposentadoria que pode ser concedida pelo INSS, tá? Alguém mais? Bom, ninguém mais deu opinião. Nicolas, tem ideia? Alguma coisa, Nicolas? Algum outro benefício? Pior que eu não sei do INSS, né? Nada, não tem nem ideia? Eu só conhecia a aposentadoria mesmo. Tá. Mas tranquilo, a gente vai abordar todos os benefícios, né, serviços oferecidos pelo INSS. Oi? Seguro do trabalhador também? Tipo, no caso, se ele se machucar ou algo do tipo? Isso, aí chama-se auxílio doença, né? Auxílio doença, isso. Isso, é outro benefício oferecido pela Previdência, pelo INSS. Tá? Auxílio acidente, não? Tem o auxílio acidente, auxílio acidente é uma situação específica, tá? E tem o auxílio doença. Obrigado aí, Magno, que você me corrigiu. O Henrique falou devido a acidente, né, Henrique? Foi isso que você falou? Se caso for acidente, né? Isso. Aí, você comentou também auxílio doença. Aí eu não sabia também que tinha essa. Uhum. Acidente, aí se você se acidentou, você vai receber o auxílio acidente. Se você está acometido por alguma doença, vai ser o auxílio doença. Nós vamos falar sobre isso direitinho, tá?
Mas valeu, Magno, por ter ajustado aí a minha resposta aí, tá? Legal que você tá atento, né? Nice. Beleza. Dan, Oi. aquele, não tem auxílio, alguma coisa para quem, por exemplo, faz uma cirurgia? Então, nesse caso, seria o auxílio doença. A pessoa ficou acometida por algum tipo de doença ou está impossibilitada de trabalhar porque fez uma cirurgia, ela vai ter direito ao auxílio doença, certo? Que o pai tá tendo esse negócio. Isso, exatamente. Bem lembrado aí, ó, tá vendo? Vai abrindo a nossa mente, a gente vai ouvindo situações, vai lembrando de algumas coisas comentadas, né? Mas é exatamente isso. Então ele fez uma cirurgia, se faz uma cirurgia, a pessoa precisa de um tempo de recuperação, e aí durante esse tempo de recuperação ele vai ter direito a receber auxílio doença. Porque, veja bem, se não pode trabalhar, como é que vai fazer, né? Não trabalha, não tem dinheiro. E aí, como é que vai se alimentar, vai pagar as contas, né? E tem um caso também de a mulher acabar ela engravidar. Tem a ver também com o INSS ou é outro setor? Exatamente, também tem. É muito bem colocado. É o auxílio maternidade, né? Ou salário maternidade. Toda mulher, né, nós vamos falar sobre isso, que ela é engravida e no parto ela vai ter que se ausentar do trabalho, né, ou 28 dias antes do parto, normalmente às vezes acontece 30 dias antes do parto, ela pode pedir o afastamento do trabalho e ela vai ter direito a receber, normalmente, né, o salário maternidade, que ela vai solicitar esse salário para a empresa, tá? E aí, posteriormente, o INSS vai descontar, tá, na tributação que essa empresa paga mensalmente. Então, tem até um detalhe importante, a gente vai falar sobre isso, né, que é a questão das empresas que têm as mulheres que trabalham, né? Então, elas precisam se afastar quando elas estão gestantes, quando elas vão dar à luz, enfim, ok? Bom, vocês foram ouvindo aí a opinião de cada um foi dando uma opinião, e com exceção do seguro-desemprego, né, que nós vamos falar sobre ele, não na aula de hoje, mas em uma outra oportunidade, ele não é um benefício concedido pela Previdência Social, ele é um outro direito adquirido pelo trabalhador, mas aí um pouco mais na frente lá a gente vai falar sobre ele, certo? Já sabemos então o significado, né, do Instituto Nacional do INSS, né, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. E aí nós vamos dar sequência. Tá? O que trata a Previdência Social? O que ela traz para o trabalhador, já que o trabalhador contribui mensalmente? Então, o INSS, a Previdência Social, né, ele oferece benefícios, tá? E esses benefícios são direitos que o trabalhador, que o contribuinte tem, através do quê? Dos valores que ele paga mensalmente, mediante desconto em folha de pagamento, ou algum outro tipo de recolhimento que ele pode fazer de forma independente. Tá? Então, por exemplo, o trabalhador autônomo, ele pode pagar o INSS dele através de uma guia na rede bancária. Então, ele não é registrado em carteira, mas ele pagando o seu INSS, ele vai ter todos os direitos normais que aquele trabalhador que registra em carteira tem, tá? Bom, é importante dizer que quando o trabalhador ele vai pagar mensalmente esse valor do INSS, a empresa ela utiliza, tá, uma tabela. Existe uma tabela que todo ano é liberada referente à tributação do INSS, ao valor que o empregado vai pagar sobre o seu INSS. Então, esse valor ele vem na tabela identificado através de uma alíquota, de um percentual. Então, toda vez que vai ser feito esse cálculo, o pessoal lá do RH da empresa vai olhar na tabelinha do INSS, vai verificar a renda do trabalhador e vai ver em que situação ele se enquadra, né, para poder aplicar a alíquota adequada nesse cálculo. Então, vejam bem, a alíquota utilizada para calcular o INSS, o valor que o trabalhador vai pagar de contribuição, varia de acordo com sua renda. Tá? Então, desde já fica claro que quanto mais esse trabalhador receba, maior vai ser a alíquota, tá?
consequentemente maior o valor em reais que ele vai estar contribuindo. Deu para entender aí, pessoal? Digamos que quanto mais eu recebo de salário, mais benefício eu vou ter. Ou, no caso, a maior quantidade de dinheiro ou algo do tipo. Repita a pergunta que eu não entendi. No caso, pelo fato de eu ter uma renda mensal maior, ou ter, no caso, se eu tiver algum desses problemas, como aposentadoria por invalidez, auxílio doença ou auxílio acidente, aí eu vou receber uma quantidade maior, né? Superior do que um trabalhador comum, né? Ah, sim. Bem colocada a pergunta aí, Henrique. Então, assim, a sua contribuição, tá, ela é baseada no salário que você ganha. Então, se você ficar, depois a gente vai falar sobre os benefícios, e ficar impossibilitado de trabalhar, tiver que solicitar da Previdência Auxílio-Doença, o valor que ela vai pagar para você durante o período que você ficar sem condições de trabalho vai ser proporcional ao valor que você pagava de contribuição do INSS, certo? Vai ser considerada aquela faixa salarial que era utilizada no seu cálculo para que o INSS pague durante esses meses que você não tem condições de trabalhar. Aposentadoria também. Eu pago a minha contribuição de INSS sobre um teto de salário, que vai estar lá na tabela, vocês vão ver na sequência. Futuramente, quando eu me aposentar, o INSS vai pagar o meu salário baseado naqueles valores de salário que eu recebia. Detalhe, tem um teto máximo da Previdência. Então, se eu ganho, sei lá, 15 mil reais por mês, e eu pago minha contribuição sobre 15 mil reais por mês, que não é pago assim, né? Mas imaginasse que se eu pagasse lá a contribuição sobre 15 mil reais, eu não vou receber depois da Previdência 15 mil de salário, porque ela tem um teto máximo, né? Certo? Mas tem essa variação até um limite, tá? Chegou naquele limite, permanece sempre a mesma alíquota, ok? Então, no caso, mesmo, por exemplo, se eu ganho R$ 1.000 de salário, mas eu uso 60% para investir no INSS, mesmo assim eles vão fazer essa alíquota e se baseando no meu salário, eles vão ver a renda que eu posso receber. Você colocou 60%, assim, um número só para exemplo, né? Não, é só por exemplo mesmo. Tá. Só, por exemplo, tipo, se no caso eu dou muito a mais do que um trabalhador comum, entende? Porque tem o caso dele pagar as suas contas e tudo mais, né? Não, nesse caso não. Quem decide isso é o INSS, né? Então, assim, você ganha X, ele vai olhar na tabela, aquela faixa de salário, a alíquota é de tanto por cento. Então, vai calcular, vai multiplicar o salário que ele recebe pelaquela alíquota. Aí vai ter o valor que vai ser gerado referente à contribuição dele do INSS. Entendeu? Entendi. Tá? A gente já vai falar mais na prática sobre isso, principalmente essa parte dos cálculos. Entrou aí na sala Hélito. Bom dia, Hélito. Seja bem-vindo, tá? Bom dia. Perdão. Chegou perto já da hora do almoço, já, mas tá bom, não tem problema não. É sono, tá louco. Tranquilo? Esse friozinho é complicado, hein? Mas vamos lá. Então, nossa aula de hoje é a aula 33, tá? Cálculos trabalhistas. Nós estamos falando sobre o INSS e seus benefícios, tá? Morou. Bom, outro detalhe importante que a gente precisa falar sobre a questão do INSS quando um trabalhador ele tem mais de um vínculo empregatício, tem trabalhadores que conseguem, devido à carga horária de trabalho, né, principalmente profissionais que trabalham 12 horas, eles têm 36 horas de folga. Então, alguns fazem a opção de ter um segundo vínculo empregatício para ter uma renda maior, né? Então, assim, quem tem dois trabalhos, tem duas fontes de renda, o INSS vai ser calculado, tá, sobre cada uma dessas rendas, ok? Então, se ele trabalha, por exemplo, eu trabalho 12 horas por dia como vigia noturno, Prefeitura de Campo Largo, e aí eu tenho 36 horas de folga, tá? Eu optei lá por pegar um outro trabalho lá de vigia também, numa outra empresa, porque como eu trabalho um dia sim, um dia não, então um dia eu estou numa empresa, no outro dia eu estou na outra.
tá? Então eu consigo fazer essa possibilidade de ter os dois empregos. Então ele vai ter, eu ganho 1.500 numa empresa, lá como vigia lá na Prefeitura de Campo Largo. Então o INSS vai calcular ali a contribuição minha sobre esse meu salário, tá? E na empresa que eu trabalho também de vigia, lá numa empresa privada, eu vou ter lá o cálculo do INSS sobre aquela outra renda que eu tenho. Se eu ganho lá mais 1.200, o INSS vai ser calculado, eu vou contribuir também sobre esses outros 1.200 que eu ganho de salário na outra empresa, certo? Certo. No pagamento do 13º, então quando o trabalhador vai receber o 13º salário, o cálculo da contribuição do INSS, ele é feito separadamente. Então eu não posso juntar o salário do mês mais o 13º e fazer a aplicação ali da alíquota juntos, tá? Não pode, é separado. Então, no mês de dezembro, tá? Eu faço o cálculo ali da alíquota do salário dele normalmente, e quando for pagar o 13º, vai ser gerado um novo olerite, e nesse olerite vai ser feito o cálculo do INSS que ele vai contribuir sobre o 13º salário, tá? Na questão do INSS, existem alguns proventos, vamos dizer assim, alguns valores que o trabalhador tem direito a receber que não incidem o INSS, ou seja, não é calculado, não é descontado ali daquele valor o INSS para a Previdência, tá? Exemplo, aviso prévio indenizado, férias indenizadas na rescisão contratual e outros que fazem parte de uma tabela depois que tem na apostila, mas eu vou estar mandando uma atualizada para vocês, tá bom? Tá bom. Então nessa tabelinha vocês vão ter como identificar exatamente quais são os proventos, né? Quando eu falo proventos, são valores que o trabalhador tem para receber. Quais são os proventos que o trabalhador tem para receber que não sofre a incidência do INSS? Porque assim, quando eu calculo o INSS, é o valor que vai ser descontado do trabalhador para ser pago para a Previdência, certo? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Tranquilo. Bom, já que a gente viu essa questão inicial aí do significado do INSS, esses itens que fazem parte dessa questão na hora de trabalhar com o cálculo, se tem dois empregos, se paga pelos dois, contribui nos dois ou não, essa questão agora por último que a gente falou sobre calcular o INSS do 13º separado do pagamento do mês, a questão aí também que a gente falou sobre que alguns lançamentos, né, não sofrem incidência do INSS. A gente vai dar sequência agora, conhecendo agora qual é a tabela de cálculo do INSS para esse exercício de 2020. Então, vai aparecer aí na tela para vocês. Eu peço para que vocês anotem, tá? Ou tirem uma foto aí para ser mais rápido, tá? Porque nós vamos usar isso nas atividades que virão na sequência, tá? Tabela do INSS para empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso em 2020, tá? Então, pessoal, vocês observem que nós temos aí duas colunas. A coluna da esquerda traz as faixas salariais para efeito de contribuição. E na coluna da direita, nós temos as alíquotas que serão aplicadas de acordo com as faixas salariais que eu estou identificando ali do lado esquerdo. Ok? Então, assim, para os trabalhadores que recebem até R$ 1.045 por mês, a alíquota que será aplicada para calcular qual é a contribuição do INSS que ele vai pagar em dinheiro é de 7,5%. Então, por exemplo, se eu pego lá um trabalhador que ganha um salário mínimo, né, ele vai pagar 7,5%. Se eu pego um trabalhador lá que ganha, sei lá, ele trabalha 6 horas por dia apenas, então ele vai ter um salário menor. E ele ganha lá, sei lá, R$ 900 por mês, a alíquota que vai ser usada qual é?
Desculpa, eu não entendi. É de R$ 900 para menos? Então, ó, a primeira faixa, assim, quem ganha até R$ 1.045, a alíquota que vai ser aplicada para calcular é de 7,5%, certo? Então, esse trabalhador que ganha, né, o salário mínimo lá, cumprindo 44 horas até um... Na verdade, acho que o salário mínimo é 1.054, né? Não era 1.200? Não aumentou agora? Ou tá 1.045 mesmo? Bom, depois eu vejo isso aí direitinho. Não vamos nos preocupar com isso agora. Mas vamos pegar aí, primeira faixa aí, quem ganha até R$ 1.045, para poder saber quanto ele vai contribuir em reais para a Previdência, eu vou pegar o salário de 1.045, multiplicar por 7,5%, certo? Porém, esse trabalhador é aquele que cumpre 220 horas mensais, 44 horas semanais, 8 horas por dia. É aquele trabalhador que tem a carga horária integral, certo? Vamos pegar um trabalhador que ele não tem a carga horária integral, ele trabalha na jornada parcial, que é aquela jornada de 6 horas por dia, que dá 180 horas lá mensais. E aí vamos supor que o salário dele é de R$ 900. Qual que vai ser a alíquota que eu vou usar para calcular a contribuição dele? Essa, no caso, seria a alíquota mínima, né? A qual? De 7,5%, pelo fato de que 7,5? até R$ 1.045 é 7,5%. Então, atrás de 1.045 é de 7,5%. É o mínimo que deve ser feito, pelo que eu entendi. Pessoal, vocês concordam com esse ponto de vista aí do Henrique? Sim. Oi? Sim. Quem falou sim? Hélito? O Verdade. Magno. Eu Quem não mais? entendi muito bem. Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas dá pra Ó, daqui 10 minutos vai cair a sala, eu mando o link de novo, tá? Beleza. confirmar essa resposta. Beleza. Você concorda também? Olha, ele tá assinando embaixo, viu? Se eu tiver errado. Mas, Magno, se você não entendeu bem, como é que você vai concordar? Não, não entendi a parte dos 900 e essa parte dos 7,5%. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Que todo ano o governo, a Previdência, libera uma tabela e essa tabela tem as faixas de salário e a alíquota que, em cada faixa salarial, a alíquota que deve ser aplicada para calcular quanto que o trabalhador terá que contribuir em reais para o INSS. Quanto em reais vai sair do salário dele, certo? E aí, a primeira faixa diz o seguinte: quem ganha até R$ 1.045, a alíquota que deve ser aplicada é de 7,5%. Aí eu perguntei para vocês o seguinte: então, considerando aquele trabalhador que cumpre 8 horas por dia, durante a semana 44 horas semanais e no mês 220 horas mensais, ou seja, aquela carga horária que é permitida por lei, tá? Ele vai ter essa alíquota que está mostrando aí para essa faixa de salário. Mas eu tenho também possibilidades a empresa tem de contratar pessoas para trabalharem com carga horária parcial, uma carga horária reduzida, que é a chamada jornada de trabalho reduzida, que nós falamos sobre isso em aulas anteriores. E aí eu tenho lá um trabalhador que ele faz no mês 180 horas mensais. Ele faz 6 horas por dia, 30 horas semanais e no mês 180 horas mensais. Enfim. Então, se ele trabalha uma carga horária menor, o salário dele vai ser menor. Vamos supor que o salário desse trabalhador é de R$ 900. Qual que seria a alíquota que eu iria utilizar para calcular quanto que ele vai ter que contribuir de INSS? O Henrique falou que é a mesma de 7,5. E aí eu perguntei para vocês. Ele explicou por quê. Eu perguntei se vocês concordam com esse ponto de vista dele. No caso, se quiserem que eu explique minha resposta de volta, eu estou disposto a explicar. Eu concordo. Você concorda? Sim. Quem mais aí? Elito falou que concorda. Quem mais? Tem mais alguém? Tem opinião diferente ou que concorda também? Nicolas? Vai chegar um falando. Diga, Dada. Sua opinião, seu cabra safado.
Ah, concordo. Concorda? Então, beleza. Bom, a explicação e o ponto de vista do Henrique, né, tá correto, e quem concordou com ele também está corretamente certo. Por quê? Não existe outra faixa inferior. E ali está dizendo de forma bem clara, até 1045 a alíquota deve ser de 7,5%. Então, ou seja, qualquer valor, R$500 de salário, tem que contribuir com o INSS, a alíquota que vai ser calculada 7,5%. Recebe R$900, a alíquota que vai usar 7,5%. Até 1045 vai ser essa mesma alíquota, certo? Certo. E tipo, a única coisa que vai mudar vai ser o quanto que você vai contribuir. Por exemplo, se você for contribuir com. Você recebe de salário 1045, você vai contribuir com R$78,37, mais ou menos. Mas no caso, se for 900, você vai contribuir com R$67. Já diminui já. Ah, Mas no sim. caso, se for 500, é muito menos ainda, é R$37,50. Exatamente. Mas, de qualquer forma, você vai contribuir, né? Por isso que é uma alíquota. Essa alíquota percentual é aplicada sobre a renda. Então, assim, embora os 3 casos que a gente falou, a alíquota é a mesma, mas eles não pagam em reais o mesmo valor. Deu para perceber aí. Então, quem ganha mais contribui mais, quem ganha menos, a contribuição é menor. Certo? Deu para entender aí, pessoal? Deu. Então, beleza. Deu. Aí depois nós temos a segunda faixa salarial. Aqueles que ganham de R$1.045,01 até R$2.089,60. Quem se enquadra nessa segunda faixa salarial, a alíquota é de 9%. Certo? A alíquota é maior. A terceira faixa, R$2.089,61 até R$3.134,40. A alíquota que vai ser utilizada para quem se enquadra nessa faixa de salário vai ser de 12%. E por último, nós temos aí a quarta faixa salarial, que é para aqueles que ganham de R$3.134,41 até R$6.101,06. A alíquota vai ser utilizada de 14%. Então, nessa última faixa, quem se enquadrar com renda nessa última faixa vai ter uma alíquota de contribuição que é de 14%. Ok? Então, essa tabela, pessoal, é importante que vocês tenham em mãos. Outro detalhe, nós estamos falando sobre algo que é agora, 2020. O ano que vem sai tabela nova. Quem trabalha, tá, pessoal? Quem trabalha no setor, quem tem uma empresa própria, ou até mesmo, tá, pessoal? Você como empregado, você não pode ser, sabe, fechado, só olhar na frente. É importante que você saiba exatamente essas informações, porque eu costumo dizer, tem pessoa que pega o lerite, ela não sabe identificar do que é aqueles valores que estão sendo pagos para ele não sabe do que é aqueles valores que estão sendo descontados dele. Então, assim, é dinheiro seu. Você, como trabalhador, você tem que saber exatamente do que você está recebendo e o que você está sendo descontado de você, que você está sendo pago, que você está pagando, perdão. Porque, de repente, pode ter algum erro ali. Se você não tem essa preocupação de estar ciente do que se trata, você vai ser prejudicado. Talvez você nem perceba isso. E aí imagina, ao longo de 1, 2, 3 anos, todo mês pode ser que aquele erro esteja acontecendo. Ou para mais ou para menos, né? E aí, quem vai ser prejudicado, né? Principalmente se estiver pagando menos para você, é você o prejudicado. Se estiver pagando mais, você pode até não sentir isso agora, porém lá na frente a empresa pode perceber e de repente talvez você tenha que devolver esse valor aí para a empresa que foi pago a mais, tá? Então é importante que você saiba isso para você como trabalhador, que você saiba isso como profissional dentro do meio da empresa, é importante saber, e principalmente você ter no seu próprio negócio, né? Beleza?
Dada. Ah, pode falar. A minha mãe, ela trabalha ali naquele Centro Pop, sabe? Hã? Minha mãe trabalha ali no Centro Pop, sabe onde que é, né? Centro Pop? É, atrás da Vinhas Camargo, né? Não, não conheço. Então, daí ela recebe, acho que 1.000 e pouco salário, não sei o que lá. Daí eles estão descontando, todo mês eles descontam, cara, e ela não pega nada. Tipo, ela pega R$ 1 no máximo o salário dela. Porque estão descontando e ela nem sabe o que é que estão descontando. E ela nem vai atrás. É aquilo que eu falei, né? Ela trabalha, não pega nada, não recebe nada de pagamento? Não. Então, E daí ela tá parada, né, por causa do coronavírus, daí não dá pra trabalhar lá, por causa que tipo, o Centro Pop é um negócio de ajuda dos moradores de rua, sabe? uhum. Daí não tem como abrir lá, mas ela continua recebendo. Só que ela falou que estão descontando, não sei o que estão descontando dela lá e ela nem sabe o que é que estão descontando dela. Ela tá não pega praticamente salário fazendo um favor, né? Porque se fosse ao contrário, né? Aí a empresa com certeza ia atrás, né? Ia atrás dos direitos. Mas já porque o casal não entende, aí acaba deixando isso daí pra trás, então. Mas tem alguma coisa aí, né, que não bate, tá? Precisa ver direitinho, né? Bom, primeiro, se ela está afastada, tem que ver se a instituição lá adotou aquela medida provisória do governo de manutenção dos empregos, né? Então, assim, aí ela tem... se foi reduzida a carga horária, tem uma série de fatores aí que surgiram agora diante dessa pandemia, tá? Então, assim, se ela está com alguma